Tratemos agora do primeiro filósofo da tradição ocidental. Então, o primeiro filósofo da tradição do Ocidente foi Tales de Mileto. Tales de Mileto viveu na região da Jônia por volta do século VI a.C. Pelo que se sabe de Tales, ele era um homem bastante prático, com saberes sobre meteorologia e astronomia também, herdadas provavelmente dos babilônios. Com sua capacidade de observar o clima e o funcionamento dos astros, Tales conseguiu fazer fortuna ao prever colheitas prósperas de azeitona. Tales de Mileto foi o primeiro pensador que conseguiu identificar um único princípio na natureza que poderia explicar a dinâmica da realidade física. A esse elemento, Tales de Mileto chamou de água, que seria uma umidade constituinte essencialmente de todas as coisas. A água, esse elemento essencial do qual falou Tales, sustentava os seres vivos e também os seres inanimados. Então, temos o ponto 1, Tales tentou explicar a complexidade da natureza a partir de uma única substância unificadora, que seria a água, como vimos. A explicação filosófica deveria ser norteada pela razão. Ponto 2. Para Tales de Mileto, a água é o elemento que mantém o funcionamento da vida, bem como do cosmos. O cosmos, por Tales de Mileto, era visto como uma espécie de organismo vivo. Assim, a água mantém a sustentação do cosmos e de tudo o que há nele. Então, a partir desses pontos, a gente pode tirar algumas conclusões, como o Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, porque ele foi o primeiro pensador no Ocidente a tentar fornecer respostas para coisas complexas a partir de uma visão racional. Para Tales, a água, que é um elemento da natureza, da physis, ela pode ser explicada como a arqué. Vimos que a arqué é o princípio absoluto que constitui todas as coisas. Tales de Mileto considerou que a água é esse princípio fundamental que mantém o funcionamento do cosmos. Temos então agora o segundo pensador pré-socrático, que é o Anaximandro, também da cidade de Mileto. Lembrando que na antiguidade era comum relacionar a pessoa à cidade de onde ela provinha. Então, o Tales era da cidade de Mileto, que era uma cidade da Grécia Antiga, da região da Jônia, e o Anaximandro também era dessa cidade. Anaximandro de Mileto, cerca de 14 anos mais jovem que Tales, seguiu os ensinamentos do primeiro filósofo. O que se sabe de Anaximandro de Mileto era que ele era um pensador também que costumava observar a realidade com muita minúcia, com muita cautela, de maneira bastante pragmática. Anaximandro se esforçou em projetar um modelo de funcionamento do cosmos. Embora ele tenha elaborado um modelo em que a Terra é o centro do cosmos, o que era equivocado, né? O Anaximandro tem o mérito de ter sido o primeiro pensador que tentou realizar um modelo de universo baseado na razão. Para Anaximandro, o universo é eterno no tempo e infinito em extensão. A Terra seria circundada por uma imensa roda cósmica. A esse respeito, a gente tem aqui no ponto 1, que o Anaximandro foi quem primeiro elaborou um modelo mecânico para o universo. Então ele tem esse mérito de ter sido esse pensador que fez essa elaboração do modelo mecânico para o funcionamento do cosmos. E no contexto da filosofia pré-socrática, Anaximandro entendeu que a substância fundamental é inatingível pelos sentidos. Essa substância fundamental, ou a arqué, Anaximandro chamou de apeiron. Bem, por ser inalcançável aos sentidos, o apeiron não tem uma tradução. O apeiron se define como um elemento ilimitado e indefinível. A substância primordial é ilimitada e é dela que provém todas as coisas.
Dessa forma, não há um elemento da natureza que possa representar esse princípio. Em Tales de Mileto, a gente percebeu que ele conseguiu fornecer um elemento da natureza que pudesse explicar racionalmente tanto o funcionamento quanto a origem do cosmos. Com Anaximandro de Mileto, isso é um pouco diferente, no sentido de que ele entendeu que o princípio primordial, a arqué, não pode ser descrito como um elemento da natureza. O apeiron é uma substância ilimitada, expansiva, da qual todas as coisas provêm. De acordo com Anaximandro, o universo está entregue a um contínuo processo de destruição e restauração. Essa ideia poderia ser nova no Ocidente, mas já era uma crença em algumas religiões orientais, como o hinduísmo, por exemplo, que pode ter chegado a Anaximandro de Mileto de alguma forma e o inspirado. Partimos agora para a compreensão do terceiro pensador de Mileto, do terceiro pensador milesiano, que é o Anaximenes de Mileto. Anaximenes foi o discípulo mais notável de Anaximandro. Anaximenes postulou que a substância fundamental para o cosmos é o ar. Para Anaximenes de Mileto, o ar ele consegue explicar tanto a sustentação do cosmos quanto sua origem por ser um elemento flexível. Então, o ar, para Anaximenes de Mileto, era o elemento básico e constitutivo da física, da natureza. Então, a respeito da questão de qual a substância fundamental do cosmos, Anaximenes de Mileto diz que é o ar. O ar é o elemento que mantém a coesão cósmica. O ar rarefeito se torna fogo, o ar mais denso se torna vento, por consequência, o ar se torna água, pedra e terra. Isto é, o ar consegue se transformar e se tornar tudo o que existe na natureza. Anaximenes também estudou astronomia, como seu antecessor, como seu mestre Anaximandro. Segundo o filósofo, as estrelas eram fixas no céu. Então, Anaximenes também tentou projetar um modelo racional que pudesse representar fielmente o funcionamento do cosmos. Passamos agora para outro pensador, Heráclito de Éfeso. Éfeso também era uma cidade situada na região da Jônia. Daí podemos dizer que Heráclito também é um filósofo jônico, assim como Tales, Anaximandro e Anaximenes. Embora a cidade de Mileto tenha sido destruída pelos persas, as ideias dos milesianos chegaram a outra cidade da Jônia, Éfeso, e certamente encontraram um interlocutor na cidade de Éfeso, que é o Heráclito.